Oi, o vídeo de hoje é uma resenha do livro Amor para um Escocês, da escritora Sarah McLean, da série Escândalos e Canais. Se você gosta de vídeos de resenha, já deixa o teu like nesse vídeo, que ele é muito importante para mim. Amor para um Escocês é o segundo livro da série. O primeiro livro da série tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Depois que terminarem de ver esta resenha, vão lá e assistam a resenha do primeiro volume. As histórias são interligadas, mas de certa forma elas são independentes, tá? Elas não precisam uma da outra para existir. Então, se você quiser ler o primeiro volume, você vai ter uma história completa, assim como vai ter no segundo e assim como vai ter no terceiro. Mas recomendo que vocês leiam os 3 livros para ter uma história mais completa destes nossos personagens. Como protagonista de Amor para um Escocês, a gente tem a bela e escandalosa Lilian Hargrove, que era filha de um administrador do Ducado de Warwick, e desde muito cedo ela perdeu a mãe e o pai e ficou aos cuidados do Ducado de Warwick, sendo que o primeiro duque acolheu ela de forma esplêndida, porque o pai dela era administrador das propriedades do duque, mas com o falecimento desse duque, muitas coisas aconteceram. O ducado passou por várias sucessões, porque assim que um duque assumia o cargo, assumia, a herança ali, ele acontecia alguma coisa e ele morria, até que o Alec, um escocês que era o 17º na linha de sucessão, assume o ducado de Warwick e se torna duque então de Warwick. Só que ele é um duque diferente de todos, ele odeia ser duque, ele odeia tudo que é ligado a Londres, ele tem pavor de Londres, ele tem pavor de toda aquela pompa londrina, da sociedade londrina, dos costumes, das regras idiotas daquela sociedade. Ele mora na Escócia, então ele tomou posse sim das propriedades, da fortuna e tudo mais, mas ele não é um duque ativo, ele não faz parte do parlamento, ele não se importa com Londres, ele fica lá na Escócia, na casinha dele, escondido de toda a sociedade, evita ao máximo saber o que acontece na grande Londres. Mas tudo muda quando o advogado dele o procura avisando que ele precisa ir para Londres porque a pupila dele se meteu em um escândalo. Para vocês entenderem o contexto, uma pupila seria alguém que recebe os cuidados, a proteção de um ducado, que é o caso da nossa Lily Hargrove, que após a morte do pai dela ficou aos cuidados do Ducado de Warwick. É claro que o Alec, que era conhecido por ser um cara muito bruto e muito grosso, não gostou nada de saber que ele tinha uma pupila, porque até o momento ele não fazia conhecimento disso, e mais ainda, que ele teria que voltar para Londres. Chegando em Londres, o Duque de Warwick se depara com uma situação bastante perturbadora, visto que a pupila dele não queria contato nenhum com ele, ela queria se salvar sozinha, ela só queria o dinheiro que era de direito dela para ela fugir do escândalo dela, fugir do passado dela. Então ele teve ali uma recusa dela, dessa ajuda que ele oferecia para ela, e isso de primeiro momento deixou ele bastante perturbado, e também pelo fato do escândalo dela ser algo bastante melindroso. Tudo que a Lily mais queria na vida era conhecer alguém que a amasse, que a adorasse, que a tratasse como ela merecia e que não fosse embora, como todas as pessoas que ela conhecia que já haviam partido e deixado ela sozinha.
Então ela conheceu o pior cafajeste de todos. O Derek, que é um artista, ator, pintor, ele é um pouco de tudo e o desgraçado tem muito talento e muita lábia. E não foi difícil para ele conquistar a nossa doce e carente Lívia. E uma vez conquistada, com promessas de casamento, de amor eterno, de construção de família, ela acaba se entregando para ele e pousando para um nu. Obviamente, ela pousou para este nu com a promessa de que aquele quadro não seria mostrado para ninguém. E, obviamente, o homem não respeitou a promessa que fez, não é mesmo? E a Lily conheceu quem era o Derek de fato em uma noite onde ele levou ela em um evento e anunciou para toda a Londres que no último dia da exposição real que ele mostraria uma obra feita por um gênio, que seria no caso ele, que o quadro seria mais conhecido do que a própria Mona Lisa. Foi ali então que ela entendeu que o quadro era o nu dela e ela foi tirar satisfações com ele, acabou piorando ali a situação. Enfim, a partir daquele momento ela já se tornou um grande escândalo e só estava aguardando a revelação então daquele quadro do nu dela, que acabaria com a reputação dela, com o que tinha restado da reputação dela. Quem lê romances de época sabe, né, como a sociedade londrina tratava as mulheres que ousavam ser donas dos próprios corpos, que ousavam sentir vontades, que ousavam se envolver com homens antes do casamento. Então ela sofreu muitas retaliações. E por outro lado, a gente tem o nosso Duque de Warwick, que também é uma pessoa bastante quebrada, bastante problemática, tem alguns problemas internos mal resolvidos da infância e adolescência. Ele cresceu achando que ele era uma pessoa monstruosa pelo tamanho dele. Ele é um escocês muito alto, mede uns 2 metros, pesa 120 quilos, então ele é uma pessoa muito grande. Ele não tem gordura, como eles dizem no livro, ele é uma pessoa musculosa e ele sempre foi visto como um ogro, como um bruto, como uma pessoa que as pessoas não podem ter um envolvimento. Mas tem outro fato ligando ele também, que faz com que ele se sinta a pior das pessoas, que se sinta alguém indigno de receber amor, de ficar junto com uma pessoa boa que ele ame. E eu acho que esse fato é interessante vocês descobrirem lendo, mas é algo assim que, se vocês prestarem atenção no livro, vocês vão pegar rapidinho. Então a gente já sabe que os nossos personagens não são bem vistos pela sociedade londrina, eles sofrem muito preconceito daquela sociedade, eles não se encaixam naquela sociedade. Temos 2 personagens que são cão e gato, eles brigam muito, mas ao mesmo tempo são muito divertidos. Tem vários diálogos aqui no livro que eu gargalhei, é bem divertido mesmo. Eu amei o plot twist do livro, eu achei muito bem elaborado, gostei demais mesmo, principalmente a parte onde a nossa protagonista toma as rédeas da própria vida e ela mesma resolve se salvar. No geral, é um livro muito bom, fluido, fácil de se fazer a leitura. Eu fiz a leitura em 2 dias, então tu vai lendo que tu nem percebe devido a essa fluidez na leitura. Tudo se resolve nas últimas 10 páginas do livro. Isso me incomoda um pouco, assim como me incomodou no outro livro da série que eu resenhei. Eu queria que fosse explorado um pouquinho mais a felicidade dos personagens, a parte onde tudo dá certo. Mas no geral é um livro muito bom que eu indico para quem quer sair da ressaca literária, quem quer ler um livro levinho, fácil de fazer a leitura. Eu dei nota 3,5 lá no Scooby para ele, então é um livro que sim, vale a pena ser lido. Ainda mais se a gente pegar o que aconteceu com a nossa personagem principal e linkar com os dias atuais e perceber
que com toda a tecnologia que a gente tem, o que aconteceu com a Lily acontece diariamente com milhares de mulheres todo dia, que têm suas fotos íntimas compartilhadas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, quando a intenção não era essa, era que essas fotos ficassem entre duas pessoas ou até mesmo só para a pessoa que tirou e teve os seus dados vazados. E tem o fato do julgamento também, né? Que enquanto a Lily sofreu as retaliações, o Derek era visto como o herói, o artista, o gênio. E hoje em dia não é diferente, né? O julgamento sempre recai para as mulheres. Então são links bastante importantes para fazermos entre a história e a nossa realidade, nossa sociedade de hoje em dia, para entendermos que, embora muitas coisas tenham mudado, muitas coisas ainda permanecem igual. Agora eu quero que você comente se você gostou da resenha, se você já leu esse livro ou se já leu algum livro da autora ou se ficou com vontade de ler. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo se você gostou dele. Compartilhe este vídeo com teus amigos e familiares. Pede para eles se inscreverem aqui no canal. E você também se inscreva se ainda não é inscrito. Continue me acompanhando porque na próxima quarta-feira eu trarei vídeo novo aqui pro canal. Beijinhos. Tchau!